bem? Já estamos com saudades de todos. Um beijinho a todos. Que Deus vos abençoe. Adeus. Beijinho. Olá a todos. Que bom poder-vos cumprimentar e desejar as mais ricas bênçãos do nosso Deus. Espero que estejam todos bem e beijinhos. Até breve. Olá a todos também. Gostaria de poder abraçar a cada um de vós, mas como isso não é possível, renovo o meu desejo de brevemente podermos estar juntos na casa do Senhor e juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Até breve. Olá a todos os irmãos. Queria dar-vos os bons dias, mandar beijinhos para todos, dizer que nós sentimos muito a vossa falta, sentimos muita falta de estar na igreja. Também queria que pudessem espreitar aqui a nossa Aurora, que também vos quero dizer olá. Está a dormir, é uma coisa que ela gosta muito de fazer e espero que possamos estar todos juntos o mais depressa possível. Adeus e até à próxima! Olá irmãos, boa tarde. Primeiro agradecer-vos pelas vossas orações para a Melissa. Depois, já diz a sabedoria popular, quando perdemos é que percebemos aquilo que nós tínhamos. E realmente este tempo em que perdi a comunhão com vocês, deu para perceber a falta que cada um de vocês me faz. E a ver os vossos vídeos da outra vez, realmente deixaram-me aqui uma lagriminha no canto do olho, de saudades de estar com vocês e de poder ter aqueles momentos na igreja. Basicamente estávamos juntos na igreja, mas realmente faz-nos falta este bocadinho. Cá estarei se precisarem de alguma coisa. Que bom podermos ouvir a voz e vermos os rostos dos irmãos que nesta manhã estão a enviar esta saudação à nossa igreja. E em nome da igreja eu quero agradecer a todos vocês pela saudação que nos enviaram, e o meu desejo também é que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Irmãos, eu escolhi iniciar o nosso culto com este hino, Quero Ser um Vaso de Bênçãos, porque o meu desejo é que realmente cada membro da nossa igreja, ou cada pessoa que está a ouvir-nos neste momento, possa ser um vaso de bênçãos nas mãos de Deus. Pode ser um vaso de bênção na tua família, pode ser um vaso de bênção para alguma pessoa que nesta semana decidas telefonar, conversar com ela, procurar saber como ela está. Agora, procure fazer isso com alguém que ainda não tenhas ligado, com alguém que não tenhas muito contato, mas que é membro da igreja. Procure ligar para essa pessoa, mostrar interesse por ela, procurar saber como é que ela está, conversar um pouco com essa pessoa que talvez precise de uma palavra amiga. Eu tenho conversado com alguns irmãos e têm dito a mim que estão tristes, alguns dizem que estão a sentir-se deprimidos por esta situação. Então é importante que decida ser um vaso de bênção para essas pessoas. Dá uma ligada, dá uma telefonada para essas pessoas. Também pode ser um vaso de bênção para a tua igreja, a orar sempre pela igreja. Hoje eu vou pregar sobre o poder da oração, sobre a importância da oração na igreja. Decida ser um vaso de bênção a orar pela sua igreja. Também pode ser um vaso de bênção através dos seus dízimos, das suas ofertas, para ajudar a igreja a manter os seus compromissos. Como eu tenho dito, podes dar o seu dízimo, dar a sua oferta através de transferência bancária, ou se não tens acesso à internet ou algum banco, podes vir aqui no templo e depositar a sua oferta na caixa de correio da igreja. Também eu tenho recebido mensagens de alguns irmãos que dizem que não têm acesso à internet e nem têm condições de virem, de deslocarem-se até o templo, mas que estão a guardar a sua oferta, estão a guardar
os seus dízimos, para que quando a igreja volte a reunir-se, então consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Essa também é uma opção. E lembrar sempre que Deus ama ao que dá com alegria. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã é o seguinte: Deus está a buscar intercessores. E eu quero ler no livro do profeta Isaías, capítulo 62, do versículo 1 ao 7, que diz assim: Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Também serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão Efizibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará, porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis, e não lhes deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Que Deus abençoe a sua palavra e possa aplicá-la aos nossos corações. O texto começa com promessa de restauração para Jerusalém. Jerusalém aqui é um símbolo da igreja, mas também pode ser símbolo da nossa cidade, do nosso país, pode ser símbolo das nossas famílias, ou pode ser símbolo mesmo da nossa própria vida, já que Deus se relaciona conosco não só de forma coletiva, mas principalmente de forma individual, particular. A situação de Jerusalém era uma terra desolada. Quem a olhasse diria que havia sido desamparada por Deus. Reveses, irmãos, acontecem na vida, tempestades desabam, há momentos em que nos sentimos desolados, tristes, abatidos, parece que Deus está distante, mas nesse texto Deus está a prometer que Jerusalém seria restaurada, a alegria seria recuperada, o povo não estaria mais desolado. O profeta diz que Deus teria prazer em Jerusalém. É muito bom ouvirmos isso, porque às vezes pensamos que Deus está a olhar para nós com desgosto, de cara feia, zangado, mas não é assim. Deus tem prazer no seu povo, Ele tem prazer na sua igreja, Ele tem prazer em nós, na nossa vida, como um noivo tem prazer na sua noiva. Deus olha para nós e diz: Tu és o meu prazer. Assim como um jovem se casa com a sua noiva, Deus diz: eu te tomo em casamento. Assim como o noivo se regozija com a noiva, eu me regozijo contigo. Irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus. O texto diz que para Deus nós somos uma coroa de glória,
um diadema real, uma joia em suas mãos. E é com esse amor, é com este zelo que Deus nos considera. Deus nos olha como um jovem apaixonado olha para a sua noiva. E nessa mensagem eu quero dizer-te que tu és a delícia de Deus e Ele tem restauração para a tua vida. Eu não sei como está o teu ânimo nesse momento, não sei pelo que estás a passar, mas eu sei que todos nós estamos a passar por um tempo difícil, mas eu quero dizer que Deus tem restauração para a tua família, tem restauração para esta cidade de Setúbal, Deus tem restauração para este mundo, Deus tem restauração para todos que se aproximam dele. No entanto, irmãos, nós precisamos observar que essa é uma promessa que se cumpre como resultado da oração. O texto diz assim: ó Jerusalém, sob os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Ó vós os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis e não lhe deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O próprio Deus colocou guardas sobre os muros, isto é, Deus colocou intercessores sobre Jerusalém que clamassem dia e noite até que Jerusalém fosse restaurada. Uma coisa é fato, irmãos, quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele começa a despertar o seu povo para orar. Enquanto não houver despertamento para a oração, o fogo não cai, a chuva não desce. Foi quando Elias orou que o fogo caiu e a chuva desceu. Precisamos saber que há determinadas coisas que Deus decidiu só fazer em resposta às orações. Por isso ainda hoje Deus está a buscar homens e mulheres de oração, homens e mulheres que intercedam diante dele. Deus está a buscar intercessores que clamem por restauração de vidas, restauração de famílias, restauração de igrejas. Deus está a buscar intercessores. E pelo que eu conheço das Escrituras, elas me autorizam a dizer que Deus deseja encontrar intercessores entre nós. Deus quer que sejamos nós esses intercessores que Ele está a buscar. Por isso quero compartilhar com os irmãos algumas características dos intercessores que Deus está a buscar e que a igreja precisa. Primeira característica: Deus está a buscar intercessores que intercedam por amor. Deus está a buscar intercessores que intercedam por amor. No versículo 1 nós lemos assim: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. O texto aqui, irmãos, deixa claro que a intercessão deveria ser um ato de amor. Por amor de Sião me não calarei. Então, o impulso, a motivação para a oração deve ser o amor. Em primeiro lugar, amor a Deus. Nós oramos porque amamos a Deus, porque temos prazer de estar na sua presença, nós temos prazer de passarmos tempo com Ele, de estarmos na sua companhia. Eu gosto de estar em sua companhia, então eu oro. Na oração eu encontro-me com Deus, na oração eu abraço Deus e sou abraçado por Ele. É um ato de amor. Eu oro porque amo ao Senhor. Mas também devo orar motivado
pelo amor por quem eu oro. Devo orar por minha igreja, porque eu amo a minha igreja. Eu devo orar por minha família, porque eu amo a minha família. Devo orar pelas pessoas, porque eu amo as pessoas. Eu, como crente, eu devo ter amor, paixão pelas almas perdidas, que eu as amo e não quero que se percam. É possível uma pessoa orar sem amar? Não deve, mas sim é possível. Uma pessoa pode buscar a Deus, não pelo Deus da bênção, mas pelas bênçãos de Deus. Eu posso orar por minha família, por vaidade, posso orar pela salvação de almas, não porque eu tenho paixão, amor pelas almas perdidas, mas simplesmente porque eu quero que a minha igreja cresça. Seria um motivo egoísta, motivado pela vaidade. Então, a oração deve ser por amor, porque oração sem amor não tem valor. Essa verdade está implícita nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz aos Coríntios: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Como orar motivado pelo amor? A primeira coisa que precisas saber é que, se és um crente, já tens o amor de Deus derramado no teu coração. O apóstolo Paulo, em Romanos 5,5, diz assim: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que precisas fazer é praticar o amor. E a oração intercessora é uma boa forma, é uma boa maneira para a pessoa praticar o amor. Comeces a orar pelas pessoas, ore mais pelas pessoas do teu relacionamento e verás como o teu amor por essas pessoas vai crescer. Quanto mais ores por essas pessoas, mais serás capaz de amar essas pessoas. Ore intensamente por tua igreja e amarás mais a tua igreja. Ore intensamente pelas almas perdidas e verás que o teu amor crescerá. Então eu quero que entendas isso. Tu já tens o amor. O amor de Deus, do próprio Deus, foi derramado no teu coração pelo Espírito Santo. Só precisas colocar em prática. O tempo que gastares em oração fará com que as pessoas pelas quais oras sejam mais importantes para ti. Queres aprender a amar? Aprendas a orar. Ore mais, interceda mais e verás o teu amor crescer e serás um intercessor que intercede por amor. Em segundo lugar, Deus procura intercessores com o firme propósito de orar. Observa o que diz o texto: me não calarei, não descansarei, até que. Aqui temos uma firme decisão. Ele decidiu orar intensamente, continuamente, decidiu clamar até que. A igreja precisa de pessoas que tomem a decisão firme de orar, porque, irmãos, orar não é fácil. Quando nós planejamos orar, muitas coisas se levantam para atrapalhar o nosso propósito. Criar um hábito de oração, ter uma rotina constante de oração não é fácil. Eu digo isso por experiência própria, principalmente quando se trata de oração intercessória. É uma luta, é uma batalha, por isso precisamos de um firme propósito, senão não conseguiremos. Irmãos, o que o diabo menos quer é ver crentes de joelhos, porque é quando o crente está de joelho diante de Deus que ele tem o poder de permanecer firme diante do diabo. Igrejas vitoriosas na luta contra o inferno são igrejas de joelhos no chão.
Vidas vitoriosas são vidas de joelhos no chão. Alguém já disse: quem fica de joelhos diante de Deus permanece de pé diante de qualquer circunstância. Eu vou repetir: quem fica de joelhos diante de Deus permanece de pé diante de qualquer circunstância. Um famoso pregador do século XVIII disse: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. No Salmo 55, nós encontramos um bom exemplo de um homem que decidiu orar, que fez o firme propósito de estabelecer em sua vida uma rotina ou um hábito diário de oração. Salmo 55, versículo 17: de tarde e de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Se queres estar entre os intercessores que Deus busca, se queres ser um crente vitorioso na tua vida de oração, precisas tomar uma decisão firme e programar a tua rotina de oração. Ter um tempo especial de oração precisa ser parte da tua agenda diária. Em terceiro lugar, Deus busca intercessores que perseveram na oração. Isaías 62, 6, 7 diz assim: ó Jerusalém, sob os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis e não lhe deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. O texto diz que os guardas deveriam clamar, deveriam interceder sem cessar, deveriam clamar de contínuo, dia e noite, até que a resposta viesse, até que o clamor fosse atendido. Irmãos, isto é oração perseverante, oração insistente. O texto diz que os guardas não deveriam dar descanso a Deus até que. Isso faz-me lembrar a experiência de Jacó, que agarrou-se ao anjo do Senhor, e Jacó disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. Muitas vezes o nosso problema não é começar a orar, mas é continuar a orar, perseverar na oração. Temos dificuldades em continuar. Nós fazemos votos, fazemos o propósito de orar diariamente, de participar de uma corrente de oração, mas lá na frente nós desistimos, nós não perseveramos. Orar por determinadas coisas muitas vezes é uma batalha espiritual e nós não podemos desistir no meio do caminho. Perseverar na oração é tão importante que Jesus contou uma parábola aos discípulos para ensinar-lhes sobre a necessidade de perseverar em oração. Lucas 18:1: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa parábola é conhecida como a parábola do juiz iníquo, mas eu penso que o nome mais apropriado seria a parábola da mulher perseverante ou a parábola da mulher persistente. A ênfase da parábola aqui está na persistência da mulher. Jesus não contou a parábola para ensinar sobre Deus, mas ele contou a parábola para ensinar sobre a perseverança na oração. A mulher foi perseverante e pela sua perseverança ela foi atendida. Em Lucas, a outra parábola semelhante a esta é conhecida como a parábola do amigo importuno, e nela Jesus conta que um homem insistiu com seu amigo, insistiu até que fosse atendido.
E depois de contar esta parábola, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O comentário bíblico Brodmann explica que os 3 verbos pedi, buscai, batei revelam a necessidade de persistência. O ensino é este: continue a pedir, continue a buscar, continue a bater até que. Nós precisamos entender, irmãos, que a razão de perseverar não é porque temos um Deus indisposto ou um Deus de má vontade, não, pelo contrário, Deus tem muito boa vontade para conosco, Deus tem prazer em ouvir e responder nossas orações. Também não é porque Deus seja lento, Deus tem a hora certa, Ele nunca se atrasa, Ele não antecipa nada, mas também nunca se atrasa. Às vezes, quando Deus nos faz perseverar, é porque Ele quer tratar conosco, Ele está a trabalhar conosco, faz parte do seu trabalho em nós. Há ocasiões, irmãos, em que Deus quer exercitar a nossa fé. A fé, ela é igual um músculo que precisa ser fortalecida, precisa ser exercitada, e muitas vezes esse tempo de espera é o ginásio de Deus. É Deus a exercitar a nossa fé. Então Deus aplica o exercício da espera. Deus quer saber se somos capazes de dizer como Davi: esperei com paciência no Senhor. O certo é que Deus tem o momento certo para responder às nossas orações, e a nós cabe perseverar em oração. Assim como os guardas que foram postos sobre os muros de Jerusalém, nós devemos orar até que. Até quando devo orar? Até que. Muitas vezes oramos, mas não perseveramos. Oramos 1, 2, 3, a resposta não vem, então nós desistimos. Nós devemos, irmãos, orar até que a resposta venha. Perseverar em oração é necessário. Em quarto lugar, Deus busca intercessores que orem cheios de expectativa. No versículo 6 nós lemos assim: ó Jerusalém, sob os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Os guardas, eles eram postos sobre os muros com 2 finalidades. Primeira finalidade, de alertar. Quem ora precisa estar alerta, precisa vigiar, porque oração é uma batalha espiritual. Mas os guardas também ficavam sobre os muros na expectativa do socorro de Deus. Eles estavam sobre os muros a clamar e ao mesmo tempo a esperar pelo socorro de Deus. Então Deus procura intercessores que orem com fé e que fiquem na expectativa da resposta. Isso foi o que fez Abacuque. Abacuque clamou pelo socorro de Deus, ele clamou pela ação de Deus em favor do povo, ele pediu a Deus que se manifestasse, ele pediu a Deus resposta a algumas questões que ele não estava a entender, e depois Abacuque disse: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim. Aquele que ora precisa estar na expectativa da resposta, e João disse que nós podemos ter essa expectativa porque Deus sempre responde. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Essa é a expectativa que o crente deve ter. Podes ter expectativa
de grandes coisas. Lá em Efésios 3:20, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então deves orar com expectativa. E por último, irmãos, Deus procura intercessores que orem com ousadia, fundamentados nas promessas de Deus. Versículo 7 diz assim: ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis e não lhe deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor. Oração é lembrar a Deus o que Ele falou, é lembrar a Deus o que Ele prometeu. Mas será que Deus esquece? Será que Deus precisa ser lembrado? Não. Ele não é o Deus que esquece das suas promessas. Na verdade, nós que precisamos ser lembrados, nós nos esquecemos. Então, oração é orar o que Ele já prometeu. É isso que o texto quer dizer. As orações mais poderosas serão sempre aquelas fundamentadas na palavra, nas promessas de Deus. Primeiro, porque Deus zela por sua palavra, por suas promessas, e segundo, porque serão sempre orações segundo a vontade de Deus. E a promessa que nós temos é que, se orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Observem que testemunho maravilhoso de Josué sobre a fidelidade de Deus já no final da sua vida. Josué 23:14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. A vasta maioria das orações registradas na Bíblia foram fundamentadas nas promessas de Deus. Assim orou Moisés, Ezequias, Josafá, Neemias. Deus, o Senhor falou. Deus, eu estou a pedir conforme prometeste. Todos oraram com ousadia, fundamentados nas promessas de Deus. Moisés tinha tanta confiança na fidelidade de Deus, às suas promessas, que Moisés disse ao povo de Israel: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Era com essa confiança que ele orava com ousadia. Deus, o Senhor prometeu. Deus, o Senhor falou. Com respeito, com reverência, com humildade, mas com ousadia. Irmãos, quando oramos com ousadia, a lembrar Deus de suas promessas, nós estamos a honrar Deus, porque nós estamos a dizer: Deus, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é verdadeiro, eu creio que és Deus fiel e que vais honrar a Tua palavra. Vocês acham que Deus está interessado na salvação de seus filhos? Está, Ele prometeu: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, se ainda há alguém na sua casa que não esteja salvo, ore com insistência, ore com fé, fundamentado nesta promessa. Estás desempregado? Estás a passar por dificuldade financeira? Achas que Deus está interessado nesse momento difícil da sua vida? Sim, está. Ele prometeu suprir todas as suas necessidades. Então ore baseado naquilo que Ele prometeu. Irmãos, na Bíblia há mais de 7.000 promessas de Deus para nós. Então vamos aprender a orar com ousadia, baseados nas promessas de Deus. Olha o que diz Hebreus 10:23.
apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Com base neste versículo, nós podemos também dizer: apeguemo-nos com confiança à oração, porque aquele que prometeu é fiel. Eu vou concluir essa mensagem a recordar os 5 pontos. Primeiro, Deus procura intercessores que intercedam por amor. Segundo, Deus procura intercessores com o firme propósito de orar. Terceiro, Deus procura intercessores que perseveram na oração. Quarto, Deus procura intercessores que orem cheios de expectativa. E, finalmente, Deus procura intercessores que oram com ousadia, fundamentados nas promessas de Deus. Eu posso dizer aos irmãos que essa é a maior necessidade das nossas vidas, é a maior necessidade da nossa igreja, é a maior necessidade da nossa cidade, do mundo. Intercessores, homens e mulheres de oração, interceder continuamente pela igreja, pela liderança da igreja, pelo pastor da igreja, pela membresia da igreja, interceder pela salvação das almas perdidas, por nossa cidade, interceder pelo mundo, orar para que tenhamos mais de Deus na nossa vida. Irmãos, todos nós temos necessidade de orar por isso, mas infelizmente não são muitos os crentes que estão dispostos a perseverar em oração. Na época de Ezequiel isso já era difícil, e por isso temos lá registrado o seguinte lamento de Deus: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Que triste. Deus está a dizer: eu busquei intercessores que pudessem clamar por esta terra, mas a ninguém achei. Irmãos, que o Senhor, ao olhar para a nossa igreja, que Ele possa encontrar em nós os intercessores que Ele está a buscar. Amém? Vamos orar? Deus, sabemos que Tu és fiel, Tu és Deus todo-poderoso, Tu nos ama, Tu és fiel à Tua palavra, Tu és fiel às Tuas promessas. Por isso oramos a Ti, Senhor. Pedimos restauração de vidas, de famílias, restauração das igrejas, restauração desta cidade, restauração desse país, restauração para este mundo, Senhor. Principalmente nesta época de pandemia, queremos ver a manifestação da Tua graça, queremos ver a manifestação do Teu amor, do Teu poder e da Tua misericórdia. Venha, Senhor, ao encontro das nossas necessidades. Traga de volta os que se desviaram do rebanho, um filho, um pai, um irmão, uma irmã. Traga de volta, Senhor. Traga cura a quem precisa de cura, emprego aos Teus filhos que estão desempregados. Traga paz e alegria aos nossos lares. Restaura-nos, Senhor. Queremos mais de Ti na nossa vida. Ensina-nos a orar e a perseverar na oração, que o Senhor possa encontrar em nós os intercessores que buscas. Pai, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor, para que, pelo amor, nós sejamos impulsionados e motivados a orar. Bendito seja o Teu nome, glória ao Teu nome por esta hora, pelas pessoas que ouviram esta palavra, estão a orar conosco. Que a Tua bênção sejam sobre todos, em nome de Jesus. Amém.